Ao longo da vida você verá que as circunstâncias nas quais você vive, as situações que você atravessa, as pessoas que você conhece, né, as oportunidades que você tem, só raramente coincidem com os meios adequados para a realização do que você quer ser. Quer dizer, o mundo não foi moldado para você, ele é um mundo só para todo mundo. Não é isso? Ninguém tem controle total, né, do que acontece. Então você vai ter que fazer sempre novos arranjos e acordos, tá certo, entre o que é desejável e o que é possível. Tá certo? Mas esses arranjos têm que ser conduzidos de tal modo que no final o desejável prevaleça de algum modo, pelo menos em 51%. Não é isso? Esse exercício também se inspira, ele se inspira em várias coisas. Uma dessas é esse verso de Mallarmé que eu citei, e a outra é a frase do Alfred de Vigny, que dizia que uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Tá certo? Sonhos de juventude todo mundo tem, tá certo? Mas por não ter se colocado esse sonho claramente para si mesmo, você não consegue transformar num projeto operacional. E não transformando num projeto, você não vai poder fazer as negociações que serão exigidas pelas diferentes situações. E o seu sonho, seu objetivo acaba se apagando, acaba se dissolvendo no meio da multiplicidade das situações vividas. Porque aí se trata efetivamente de um confronto entre unidade e multiplicidade. Quer dizer, você tem, na medida que você tem esse objetivo e você consegue desenhá-lo, perfilá-lo como se fosse uma imagem unitária, então este é o fator unificante da sua vida, né? Pelo menos é o fator unificante da sua vida consciente. E as situações que você atravessa, as pessoas que vêm parar na sua vida, né, os encontros ocasionais e os inúmeros dificuldades e oportunidades que vão aparecendo são o elemento múltiplo, né? Então você está permanentemente forçando para restaurar a unidade da sua vida. E a situação está forçando o tempo todo para dissolvê-la, de algum modo. A não ser naqueles casos excepcionais em que as circunstâncias concorrem para a realização do indivíduo. Mas isso realmente raro, né? Em geral, elas nem concorrem e nem atrapalham. Em geral, elas fazem um meio a meio, tá certo? E não é de se excluir também que os próprios fatores que lhe parecem adversos num certo momento possam ser usados e retrabalhados, né, no sentido de restaurar dialeticamente a unidade do trajeto percorrido, né? Existe na vida do Viktor Frankl aquele famoso episódio em que ele não sabia se saía da Alemanha para ir estudar nos Estados Unidos, era o que ele queria fazer, ou se ele ficava com os pais dele que estavam muito velhinhos. E nesse ínterim houve eu não lembro se ele encontrou uma igreja em demolição, ou se tinha caído uma bomba na igreja, não lembro exatamente o detalhe, mas a igreja numa sinagoga. E ele no chão viu uma pedra, que tinha caído da sinagoga, e na pedra estava gravado o mandamento honrar pai e mãe. E ele entendeu aquilo como uma mensagem de Deus para que ele ficasse com os pais. Ué, ele ficando com os pais, foi ele mais pai, todo mundo, para o campo de concentração. Então, poderia parecer que dentro do projeto de vida dele, isso foi, não deu uma desgraça, foi uma ruptura, foi um elemento fortemente opositivo, né, que apareceu e que destruiu todos os seus sonhos. Mas, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário, porque toda a substância, né, da investigação médica que o Viktor Frankl, a que ele se dedicaria pelo resto da sua vida, foi dada pela experiência que ele teve no campo de concentração, né, justamente, e a pergunta dele, que a pergunta que ele fez e que orientou essa investigação, esse estudo, repetia de algum modo a mesma experiência que ele estava vivendo
porque era a pergunta: por que que algumas pessoas resistiam bem à experiência do campo de concentração e saíam até fortalecidas, e outras pessoas, né, desabavam, eram totalmente destruídas? E essa foi a pergunta. Por que que se a situação é a mesma para todos nós, por que que um reage de uma maneira e outro reage de outra maneira? Essa pergunta pode ser transposta, né, transformada, quer dizer, algebricamente numa outra, que é por que em alguns indivíduos o fator unificante prevalece e em outros o fator dispersante é o que acaba ganhando. Não é isso? Ou seja, era exatamente o problema que ele também estava tentando resolver. Quer dizer, como é que ele perseverava na sua vocação, né, numa situação que parecia não só hostil, mas absolutamente antagônica. Como é que o sujeito vai poder se realizar como fazer uma carreira médica, né, dentro do campo de concentração? Né? A carreira de cientista, de acadêmico dentro do campo de concentração seria impossível, mas na verdade o que parecia o seu mais oposto, mais hostil, acabou não só ajudando, como dando a inspiração para ele. Então, isso aí mostra que se você estiver firmemente disposto a ser quem você quer ser, e se você não ficar contando sempre com circunstâncias favoráveis, mas você aceitar de bom coração as circunstâncias desfavoráveis e tentar sempre integrá-las, negociar com elas, não brigar, entendeu? Não forçar, mas negociando com elas e integrando, tá entendendo? Você acaba absorvendo todos esses elementos, né? Aí existe uma terceira frase que serviu também de inspiração para este exercício, que é a do Ortega y Gasset, né, que ele dizia que a reabsorção da circunstância é o destino concreto do ser humano. Preste bem atenção. A reabsorção da circunstância. Quer dizer, tem a famosa regra dele, né? Eu sou eu e minha circunstância, né? Quer dizer, eu só escolho uma parte do que eu sou. A outra parte eu recebo de fora. Eu recebo, por exemplo, da minha hereditariedade. Ninguém conhece todos os seus antepassados. Mesmo que você tenha uma árvore genealógica que vai até a Idade Média, né? Eu tinha um amigo suíço que ele tinha uma árvore genealógica que ia até, sei lá, o ano 800, né? O Vili, então é um suíço. E daí eu perguntei, Vili, mas você é família nobre? O que era? Eu disse, não, a gente era uma família de ferreiros, bicicleteiros, né? A gente trabalhava consertando bicicleta, né? Então, mas esta família de ferreiros tinha continuidade. Mas mesmo assim, eu digo, bom, mas você tem apenas o nome, a data de nascimento dos caras, você não tem a biografia de cada um, você não conheceu, você não é capaz de imaginar concretamente isso, né? Você precisaria, para ter uma clareza quanto a isso, precisaria ter uma ficha médica de todos os seus antepassados, o que é impossível, né? Então você não sabe quais são as tendências hereditárias com as quais você nasceu. Essas tendências hereditárias, portanto, elas não fazem parte, vamos dizer, propriamente da sua personalidade, embora façam parte, vamos dizer, do seu ser. Algumas delas são elementos estranhos que estão dentro de você. Não é isso? Esses elementos estranhos, então, e aí tem uma outra frase que inspirou este exercício, é a frase do Zonde, que diz que as figuras dos nossos antepassados, né, pesam diante de nós, exigindo que nós repitamos os seus destinos. Quer dizer, como se não quisessem morrer, né? Eles querem que a gente viva de novo o mesmo destino que foi deles, por pior que tenha sido esse destino. Aliás, quanto pior ele foi, mais eles vão forçar para que você se torne igual a eles. Então tem uma galeria de personagens, tá certo? Sugerindo sutilmente comportamentos para você. Faça isto, faça aquilo outro. Você não, se você os visse, né, como figuras, vamos dizer, fisicamente identificáveis, e os ouvisse falando, você poderia fazer uma escolha, mas não é assim que eles aparecem. Eles aparecem dentro de você como se fosse sua própria voz.
como se fosse a sua própria vontade, e você se deixa enganar por elas. É só com o tempo que você vai percebendo que existem, que você mesmo quer coisas contraditórias, não é isso? Quer muitas coisas diferentes, quer coisas contraditórias. E aí você vai percebendo que esses elementos são antagônicos. Eles são antagônicos, mas eles são o seu material, são o que você tem, são aquilo com que você nasceu, são o equipamento que você tem. E você vai ter que fazer um arranjo. Note bem, eu não estou falando da circunstância externa que você vai se encontrar durante a vida, estou falando daquilo que já vem com você. Já vem com você, faz parte é a sua herança, mas não é você. Você é o sujeito que vai ter que se arrumar com esta herança, né, e com os elementos externos para compor a vida que você deseja. Não é isso?